Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesta sessão nós vamos discutir as últimas atualizações do nosso roadmap e em especial focar no Free Webpack, que é parte da campanha de final de ano da Embarcadero para o Delphi, C++ Builder e também para o RADStudio. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina e aí estão meus dados para contato, fiquem à vontade. E-mail, Twitter, caso algo desta apresentação ou qualquer outro assunto não esteja 100% claro para você, por favor, entre em contato e a gente retorna assim que possível. Vamos em frente. Então esta é nossa agenda. Nós vamos então detalhar o roadmap atualizado agora em novembro de 2020. Vamos revisar as estratégias de desenvolvimento web do ponto de vista mais conceitual, quais são as opções existentes, as principais opções para desenvolvimento web, independente do ambiente de desenvolvimento que você utiliza, e então detalhar aí um pouco mais estas três opções que são parte desta campanha do Free Webpack: IntraWeb, UniGui e WebCore, lembrando que você opta por um destes ao adquirir um Delphi ou C++ Builder, ou RADStudio Enterprise ou Architect. Então vamos lá. Primeiro, falando então sobre o roadmap. Esta notificação que já se tornou padrão em todas as apresentações de roadmap da Embarcadero, basicamente o que nós estamos dizendo aqui é que estas são as intenções, o que nós estamos publicando são as intenções do desenvolvimento, é aquilo que está sendo trabalhado, mas que eventualmente mudanças podem ocorrer ao longo do caminho, repriorizações e coisas assim, né? Então tudo que nós vamos discutir segue digamos, esta diretiva, né? Elas são passíveis de mudança eventualmente por diversos fatores, muitos que não estão sob o nosso controle. Mas falando um pouco da estratégia para a ferramenta, o que nós queremos para o Delphi é oferecer a melhor opção de desenvolvimento Windows. Então, continuar sendo a principal solução neste espaço de desenvolvimento desktop Windows. Então, para isso, nós continuamos melhorando a VCL, sempre adicionando novos recursos, né? Mas também sem deixar de tirar proveito do mundo mobile e do mundo device, porque o device, o mundo mobile, é em geral o próximo passo para a maioria dos projetos, né? Então um ERP, por exemplo, que sempre vai ter a sua versão desktop, dado as questões operacionais, mas muitas vezes vai ter ali o complemento no mobile, né? E a ideia é ter o Delphi suportando as principais plataformas, sejam tanto no mundo mobile, mas também arquiteturas novas que vêm surgindo. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente aí, por exemplo, da migração do mundo do Mac, né, para a plataforma ARM, o ARM, que é o mesmo que equipa os dispositivos móveis aí que você hoje tem em mãos, né? Agora já sendo usado em desktop, né? Outro ponto focal é a compatibilidade de código entre as versões e facilidades de migração. Então, a ideia é tornar cada vez mais fácil as migrações, e isso está sendo trabalhado tanto através de atualizações dos frameworks existentes, mas também das melhorias que estão sendo adicionadas na IDE. Tá? Recentemente, algumas boas novidades foram adicionadas, por exemplo, o suporte a inline variables, o managed requeries, o suporte Android 64-bit e macOS 64-bits, por enquanto Intel, né? Nós vamos ver no roadmap mais adiante, o Big Sur, na plataforma ARM está no roadmap, né? E a nova plataforma da Apple. Estamos trabalhando em performance do compilador e qualidade do compilador. Muitas destas já adicionadas no 10.4.1, foi uma release muito focada em qualidade, e agora vem também uma outra grande quantidade no 10.4.2, mas isso segue ao longo das releases, não é estanque em uma única release, né? E no planejamento, isso médio e longo prazo, está suportar plataformas ARM adicionais. Então aí se encaixa não somente o macOS, mas também, por exemplo,
as boards em geral, né, essas Raspberry e companhia, que todas são baseadas em ARM. Isso é algo que segue no roadmap, segue sendo ali no item de pesquisa e desenvolvimento, né? Vocês vão observar no roadmap, então tem uma data firme, por exemplo, para essas boards, mas é algo que segue no radar. Tá? E aí melhorias na sintaxe, avanços na sintaxe de linguagem, novas features de sintaxe e novas features de linguagem. Então, esse é o caminho aí com relação ao compilador. E ao mesmo tempo, continuar focado em ter o melhor suporte ao Windows. Né? Neste caso, o Windows 10, que é a versão corrente, o Windows 10 que já passou por muitos updates, são muitos Windows dentro do Windows 10, né? Mas esta é a versão hoje oficialmente suportada. É claro que as aplicações continuam rodando em Windows 7, e rodam até em XP, apesar de não ser mais suportado oficialmente, mas ao longo do tempo nós vamos observar mais recursos exclusivos do Windows 10 sendo adicionados. Então, já temos aí um suporte bastante amplo ao Windows 10, além da API clássica, temos a Windows RT inteirinha já traduzida dentro da ferramenta. Se você for lá no Source, você tem toda a API da Windows RT mapeada. Né? Temos o suporte para a Microsoft Store, hoje uma aplicação VCL ou Firemonk que você distribui pela Store da Microsoft sem alterações do seu projeto. Nós estamos trabalhando no suporte ao chamado Project Reunion da Microsoft. Esse projeto ele visa unificar as estratégias de interface da Microsoft, porque se você pensar, fizer aí uma análise, né, várias abordagens já foram tentadas, já foram iniciadas e interrompidas, né? Plataformas e modelos de componentização que não foram à frente, e agora este projeto Reunion, que, como o próprio nome diz, a ideia é que seja criado como uma ponte entre todas as APIs e plataformas visuais suportadas no mundo Windows para ter uma interface unificada. Então, a ideia é suportar esse Project Reunion. Basicamente, estamos falando da Windows User Interface 3, tá? Esse cara aqui. Então isso está em pesquisa, né? Já tem um estudo em andamento sobre como integrar isso dentro da VCL. Então essa nova interface, essa nova camada visual do Windows, ela vai passar a estar disponível dentro da VCL sem impacto nos seus projetos. Essa é a ideia. Tá? Então isso mostra o quanto o valor, né, da ferramenta. A gente segue evoluindo com a VCL e nós vamos fazer a VCL utilizar essa nova plataforma visual de maneira que você não tenha que refazer o seu projeto, como vai acontecer, por exemplo, com as outras plataformas focadas em Windows, por exemplo, desktop, como o Informs e outros mais. Tá? Outro detalhe aqui, o suporte ao Chromium, que é o Edge Browser, né, que já está disponível e nós seguimos aperfeiçoando ele. Teremos updates aqui agora para as próximas releases com mais recursos focados no suporte ao Edge Browser, para que você possa embutir um browser de alta performance na aplicação e poder fazer qualquer coisa com ele. Tá, ok? Falando agora mais de Mood Device e FireMonk. Né? Então, o FireMonk ele oferece algo um tanto único, que é essa habilidade de compilação nativa em cada uma das plataformas suportadas, né? O que a gente chama de Mood Device, o que é muito mais performático quando comparado às soluções, por exemplo, em geral baseadas em HTML e JavaScript. Né? Então, isso gera um mix único de controles nativos e controles estilizados, né? Além do suporte em tempo de design, que também é um grande diferencial. Então, o foco com relação ao FireMonk é otimizar a integração dos dispositivos, né? Otimizar tempo de renderização da interface. Por exemplo, um passo já grande dado foi no mundo iOS foi suportar a nova API, o Metal, né? Em substituição ao OpenGL. Mas as otimizações vão ocorrer aí em todas as plataformas, em todos os frameworks, todas as plataformas suportadas. Estamos trabalhando em atualizações da infraestrutura de debug,
Então, melhorar o debug, especialmente para multi-device, dispositivos móveis direto da IDE, trazer mais informações de debug, stacks e etc., já direto ali na IDE em tempo real para facilitar a identificação de problemas e erros quando algo não está funcionando conforme o esperado. Né? Também está aí no roadmap o suporte ao Silicon, do novo, a nova arquitetura para o Mac, né? Que é baseada em ARM. É basicamente a infraestrutura que você tem no celular, mas agora aplicado ao desktop. Né? Então o Silicon traz aí, se vocês pesquisarem as análises de performance, podemos dizer que está surgindo aí uma tendência muito interessante. Porque você tem um consumo energético muito menor do que a arquitetura Intel, você tem uma performance muito maior para o mesmo consumo energético. Então, quando você iguala o consumo energético, a performance do ARM ela vai lá em cima, e o principal, ela não aquece. Então, você reduz também o tamanho dos dispositivos, por exemplo, não tem necessidade de refrigeração, os ventiladores e etc. Tá? Então, é um caminho, né? Eu não tenho muitas dúvidas que nós veremos o Windows migrando para ARM em algum momento ou se tornando híbrido minimamente. Né? E aí outras plataformas que estão em pesquisa, ARM, e plataformas suportadas pelo LLVM, que é a infraestrutura de compilador e de link que nós utilizamos no RAD. Tá? Bom, sobre a IDE. Né? Na IDE, nós estamos agora tomando todas as atualizações feitas na VCL e aplicando essas atualizações na IDE. Então, a IDE vai passar a ser High DPI, se você tiver com monitor de alta resolução, para que ela suporte adequadamente um monitor de alta resolução. Isso envolve muitos ajustes, porque a IDE é feita de N pequenas interfaces, né, que você vai utilizando ao longo do desenvolvimento, né, e aplicar os estilos da VCL também em tempo de design, como acontece no FireMonkey. Esse é um passo que vai ser dado também. Tá? E aí vem, ainda dentro da IDE, né, o foco na qualidade, com novas extensões para o Language Server Protocol, que é o novo Code Insight, né, que já no 10.4.1 se apresenta bastante estável e vem mais aí ajustes finos, então está ficando muito, muito interessante em termos de performance e de responsividade que deu isso para a IDE. Melhorias na gestão de projetos, a gente vai avançar mais com o Gerrit, vocês viram que os patches agora todos já são distribuídos pelo Gerrit, nós vamos avançar mais nessa linha, tornar muito mais simples, por exemplo, a instalação de novas versões ou atualização da versão. Né? Também um refactor em geral na integração do controle de versão, isso para Git, para as ferramentas aí mais comuns de Subversion, né, de controle de versão. Ok? Então isso é um avanço. Aqui está um mapa geral, né, isso também está disponível online, se você for lá no blog, blogsembarcadeiro.com, tem inclusive mais detalhes, outras páginas detalhando cada um dos itens, mas fazendo um resumo aqui, né, nós estamos então hoje trabalhando nesse cara, 10.4.2. Tá? Então a previsão dele é na primeira metade do ano que vem, né, provavelmente bem já no início do ano. Tá? E aí vem essa lista de melhorias que nós discutimos há pouco, né, em diversas áreas, mas continua sendo uma release focada em qualidade. Tem algumas novas features, mas é uma release focada em qualidade. Ela aperfeiçoa várias áreas, né, então tem novos recursos, mas foco muito pesado em qualidade e tornar o ambiente extremamente estável. E aí vem o 10.5, que aí sim é uma release full, né? Uma grande release, onde você vai observar compiladores novos, como é o caso aqui do macOS com suporte ao ARM, então nós vamos compilar nativo também para o macOS no ARM, né? Mantendo o compilador Intel, porque esses caras vão coexistir por um bom tempo, né? Todos os devices que estão nesse momento Mac no mercado são Intel, e eles vão continuar aí por um longo tempo. Então,
mais um novo compilador será criado para suportar nativamente os dispositivos Mac rodando em ARM, e de novo, eu acho que isso é só o começo. Outras plataformas vão fazer esse caminho. Eu estou quase certo disso, já vi algumas notícias aí com relação a Linux também. Então, é algo para ser observado, né? Mas isso é o que vem no 10.5, então novas extensões de linguagem para o Delphi, melhorias na parte de processamento matemático. No C++ está sendo integrado uma ferramenta que foi adquirida, que é um assistente de produção e de desenvolvimento, que vai tornar o ambiente do C++ ainda mais produtivo, tem novos refactorings, tem um linker novo sendo produzido para o C++ em 64-bit, o foco aqui é melhor performance de linker, o tempo de link edição do projeto final. Em C++, para quem não utiliza, a compilação é um bicho um pouco mais complexo do que em Delphi, demora muito mais. A compilação em si já é mais lenta por natureza, mas existem várias ferramentas aí que estão sendo aplicadas para manter o C++ como um compilador já conhecido como rápido, né, aí no mercado. E aí, mais trabalho de qualidade. A IDE com a IDPI, né, que a gente já comentou. Então esse é o foco do 10.5. Tá? Vem bastante coisa por aí. Isso daqui no final aqui, onde está falando de Command Line Tools, a ideia é disponibilizar algumas ferramentas para facilitar a geração de servidores de build, por exemplo, integração para DevOps. Esse é o foco aqui. Okay? De novo, né, esses recursos, eles isso é uma carta de intenções que pode eventualmente sofrer alguma alteração ao longo dos dias aí, né, até chegarmos na release. Muito bem, vamos em frente. Então, outro assunto que eu gostaria de trazer hoje, em especial devido à campanha do FreeWebPack, mas não somente por isso, esse é um assunto amplo e que rende longas conversas, né? A ideia é tentar falar um pouco sobre as estratégias, principais estratégias, né, do desenvolvimento web existentes, e um pouco rapidamente sobre cada um dos frameworks que são parte dessa campanha, né, o IntraWeb, o NIGI e o TMS WebCore, para eventualmente ajudar na escolha caso você não tenha contato, esteja aí atualizando, adquirindo uma versão e não tenha contato com um ou outro desses frameworks e gostaria de ter uma visão melhor sobre as capacidades de cada um deles antes de tomar a sua decisão. Esse é o objetivo aqui, né? Então vamos lá. Primeiro sobre estratégias de desenvolvimento web, né? Uma forma bastante conceitual, né? E isso é válido não somente para Delphi, para RAD, né? Esta é uma das formas de se fazer desenvolvimento web, o chamado server-side, ou alguns também chamam de full stack, né? Que é o tipo de arquitetura, o tipo de infraestrutura de desenvolvimento web, onde tudo é executado do lado server, né? E o servidor gera como resultado páginas HTML com ou não JavaScript integrado e CSS, etc. Então, basicamente você tem um conjunto aqui de APIs, né, o chamado framework, né, que torna, digamos, toma um desenvolvimento feito no server-side e converte isso para uma interface cliente que vai ser executado no browser, né? E aí esta interface cliente faz chamadas, em geral via JavaScript, com uso de Ajax, etc., a este back-end, o qual então produz normalmente uma nova página como resultado e faz o output por browser, e assim você vai navegando e apresentando resultados, interagindo com o usuário, né? Então por isso ela é chamada de server-side ou em algumas ocasiões de full stack, né? Interessante que a ampla maioria ela está baseada também na infraestrutura do próprio web broker, que é a infraestrutura de web, que é parte do Delphi desde sempre, né? Então esse cara você pode tanto fazer distribuição como em alguns casos standalone, ou como IIS, via IIS ou Apache, em geral o mais recomendado por questões de performance, mas tudo ocorre no server, né, e alimenta ou gera uma interface
web browser gerada aí dinamicamente a partir do servidor. Em outras palavras, nesta arquitetura você não observa, por exemplo, a construção de páginas HTML e JavaScript separados, né, desacoplados da aplicação. Elas funcionam aí de maneira, você até tem templates, etc., mas tudo é gerado dinamicamente. Então, esse é um modelo, né? E aí nós vamos ver exemplos desse cara, dentro dos 3 packs aí que estão sendo oferecidos nessa promoção. Uma outra abordagem é o chamado transpiler, né? Ou a tradução em si, né? Nesse caso, a gente está falando em Objective Pascal, Delphi, mas isso ocorre também com outros ambientes de desenvolvimento, tem isso para C#, tem para outros ambientes, onde você escreve o seu código no seu ambiente de desenvolvimento, o Objective Pascal no nosso caso, e há um conceito de tradução ou compilação para JavaScript. Compilação aqui está com um asterisco, porque até mesmo TypeScript não é uma compilação, já que sabemos que JavaScript nesse caso não é compilado, mas é mais uma tradução, daí o nome transpiler, né? Tradução com compilação. Você tem ali uma otimização do JavaScript, é claro, mas não é uma compilação em si, né? Não resulta em um binário. Mas essa tecnologia do transpiler, né, ela vai tomar o que você fez ali no seu ambiente de desenvolvimento e vai resultar em HTML, CSS e JavaScript, com outros, eventualmente, artefatos, mas o core é HTML, CSS e JavaScript. Qual a diferença disso para a abordagem anterior do server-side? Porque ali a gente também falou que gerava HTML, CSS e JavaScript. A diferença é que aqui o transpiler gera estas páginas estaticamente. Eu gero as páginas ou a infraestrutura JavaScript, que é a minha aplicação que roda no browser, e aí vai interagir com um back-end qualquer, né? Um back-end que vai prover os dados, em geral via uma interface REST, via JSON. Então, o transpiler toma o que você escreveu lá em Pascal e gera o equivalente em JavaScript para você, ou seja, você não precisa necessariamente, é bom conhecer um pouco, mas não precisa necessariamente conhecer o JavaScript. Né? Mas o seu projeto resulta em JavaScript efetivamente. Então, ele pega o seu conhecimento de Pascal e te gera JavaScript. Né? Esse é o conceito do transpiler. Okay? Isso quando eu digo estático, é porque é previamente gerado, não é gerado dinamicamente pelo servidor. Okay? E aí ele vai interagir com o back-end, a gente vai falar um pouquinho disso adiante. Uma terceira tecnologia, e nesse caso mais para fins de ilustração, porque esta terceira é o que nós já temos lá no ambiente de desenvolvimento, né? E não depende de outros frameworks, é a criação de aplicações, digamos, web, com foco em separação total das camadas, onde você constrói um serviço, em geral REST, né? Eventualmente SOAP, mas em geral REST, é uma API REST que vai trafegar JSON, né? E esta API REST ela é chamada por aplicações cliente. Essa aplicação cliente é qualquer coisa, entre aspas, que saiba falar REST. Pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação mobile, pode ser uma aplicação desktop, né? Se hoje eu tenho uma API REST, eu consigo lá, por exemplo, no Delphi, chamar de um desktop essa API REST através do REST Client, eu consigo de um mobile também, através do REST Client, chamar a mesma API, de uma aplicação web, qualquer framework JavaScript sabe falar REST, chamar a mesma API. Então, nesse caso, você tem uma metodologia 100% desacoplada. Você faz o server-side e os client-side totalmente separados. Né? Então, aqui exemplos disso é o que você hoje tem como infraestrutura da ferramenta, o RAD Server, DataSnap, o próprio WebBroker e outros frameworks N que estão aí disponíveis e outros mais têm surgido, né, recentemente, uma explosão aí de frameworks server-side, o Horse, Delphi MVC Framework, Mars, o Marmot e outros mais. Né? Do lado do cliente, eu posso criar uma aplicação desktop, eventualmente, uma aplicação VCL falando em REST é como, digamos, um browser especializado, né? É como se eu tivesse um browser, mas ele é especializado, ou seja, ele já está renderizado, mas ele usa exatamente o mesmo protocolo do browser. Se você fizer um sniffer, é tal qual o browser chamando o server, uma aplicação VCL via REST chamando o server, é exatamente igual. A comunicação, a performance, é tal qual a mesma. Né? Mas, em geral, falando de desenvolvimento web, você vai ter lá um framework JavaScript, pode ser, por exemplo, o próprio Essential, XJS, Angular, React, Vue ou qualquer outro que
framework JavaScript nós temos muitos, né, que nascem e morrem com uma frequência muito grande, e até JavaScript puro. Então essa abordagem digamos, utilização de serviços ou servidores em REST. Ok? Muito bem, então essas são, digamos, as três principais possibilidades, né? O chamado server-side, o full stack, os transpilers e o desenvolvimento totalmente desacoplado. Você tem um servidor REST e constrói a camada de interface totalmente separada disso. No caso do transpiler, né, é importante fazer essa anotação, que o transpiler vai resultar é basicamente isso aqui, ou seja, é o client. Né? E o cliente, aí você vai construir o server-side também dessa maneira, em geral, com APIs REST. Então, é um mix dos dois, essa tecnologia do Transpira, que é algo realmente muito interessante. Então, vamos lá. O que é que nós temos no chamado Free Webpack, né, durante essa campanha? Nós temos, você pode optar por IntraWeb ou Unigui ou TMS Webcore. E daí a ideia de fazer esse overview e falar um pouquinho rapidamente de cada um. Não é um treinamento de cada um desses caras, longe disso, é mais um overview de cada um deles, das principais características, né, e do que você consegue fazer com esses caras. Ok? Então, IntraWeb. O IntraWeb bastante conhecido, né, de toda a comunidade, porque ele vem integrado, por muito tempo ele esteve integrado na IDE, mas hoje ele é um produto totalmente independente. Ele é, como eu disse, um modelo server-side. Então, lembre-se lá de quando a gente falou, ele é um server-side, ele produz as páginas para você, né? Tem aí um ponto muito interessante em termos de produtividade. Então, integrado ao RAD, fortemente inspirado na VCL, por um tempo também foi conhecido como o VCL for the Web, né? VCL para a web. Tá? A gente consegue olhar aqui a versão atual. Eu estou deixando esses links aqui para facilitar para vocês. Então, a versão atual, esta é a versão de a última release, né? É bastante recente, agora de novembro, né? E aí você consegue ver aqui o que aqui há de novo. Tem aqui um log das novidades, etc. Tá? Aqui eu deixei também separado o Version History, onde você tem o que foi alterado para essa última versão, as correções de erros, modificações, né? Tudo muito bem documentado. Ok? Outro item importante que eu achei importante trazer para cá, a questão do roadmap. Então, o IntraWeb ele está com duas versões, né, em desenvolvimento. Importante, essas são informações pesquisadas diretamente lá na página, tá? Então, algo eventualmente pode ser alterado ao longo do tempo, mas hoje existem duas versões de desenvolvimento, a 15 e a 17. E aí, a versão 15, ela... como vocês viram, a gente já está na 15.2, então tem várias coisas que a gente está vendo aqui que já estão implementadas nessa versão atual, né? E aí há mais releases previstas dentro dessa série 15, e a 17 é um salto aí no IntraWeb, com várias features, digamos, grandes novidades, digamos, né? Então, há um conceito novo aí do IWML e também integração WordPress, integração com WordPress também diretamente das suas aplicações IntraWeb. Então, tá aí as páginas do roadmap para que vocês possam explorar posteriormente, né? Nesta promoção do Free Webpack, você recebe o IntraWeb Ultimate Edition. Então, se nós olharmos aqui para o Feature Matrix do IntraWeb, e aí eu fiz questão de separar essas informações em detalhes, ele é a versão mais completa, tem todos os recursos, tem distribuição para o Internet Information Server API, SSL, todos os detalhes, todas as features estão nessa versão. Então, é a versão mais completa, né? Além disso, vem com um ano de suporte e atualizações, ou seja, tudo que sair durante um ano você também recebe. Ok? Então, isso com relação ao IntraWeb. Nós vamos depois passar para a ferramenta, ok? E fazer um overview rápido de cada um deles, incluindo da instalação. O Unigui é outro cara aí que é conhecido na comunidade, né? Ele também usa a arquitetura server-side,
né? Então, o mesmo modelo entre aspas, do IntraWeb, né? A aplicação é produzida e gerada a partir do servidor, também integrado ao IDE, né? Segue o design de desenvolvimento ao estilo VCL, né? Com um diferencial. Ele mapeia o JavaScript que é criado no momento da geração das páginas nos componentes do XGS. Então ele utiliza os componentes do XGS como front-end, né, no momento da geração do HTML e do JavaScript. Tá? Também aqui link para a versão atual e as novidades previstas. Então aqui você tem tanto a versão atual quanto o roadmap, o que vem por aí, né? No que está sendo trabalhado, inclusive está sendo aqui mencionado suporte a Linux, né? Ou seja, deploy do seu servidor em Linux. Eu acabei não mencionando, lá no IntraWeb também há esta previsão do IntraWeb para Linux aí nas versões futuras, ok? Então, da mesma forma, na promoção, você recebe então o Unigui na edição Professional, então também a edição completa, bastante completa, com todos os recursos, tá? Essa é a edição do Unigui que você vai receber, ok? E tal qual um ano de suporte e atualizações, tá? Essa edição que permite qualquer tipo de deploy e etc, sem limitações, tá certo? Então aí isso com respeito ao Unigui, nós vamos ver um pouquinho do Unigui também mais ao final. E o TMS Webcore da TMS, naturalmente. Então, o TMS Webcore, ele foca na tecnologia do Transpiler, então também integrado ao IDE, também tem design visual, mas o foco aqui é que você passa diretamente do seu design visual lá no RAD, do Object Pascal, gerando aplicação web com JavaScript. Tá? Ele é aberto à aplicação de estilos, você pode usar, por exemplo, integrado com frameworks CSS em geral, né? E outros frameworks de JavaScript, ou seja, eu posso usar frameworks de JavaScript para renderizar os controles visuais. Ok? Falando aí de versão atual e novidades, então aqui você tem a versão atual com o history, né? Então aqui você tem detalhado o que foi incluído nessa última release, na 1.5.6. É bastante recente também. Isso é legal porque vocês observam que todos eles bastante ativos no desenvolvimento, todos com releases muito recentes. Então o pessoal está trabalhando nesses caras, né? São projetos realmente bastante ativos. E interessante, no caso do Webcore, você tem aqui uma área para fazer solicitação de recursos que você gostaria de ver no produto. Então tem aqui um feature request aberto. Tá? Bem, nesta promoção do Free Webpack, o TMS ele tem uma edição única, né? O Webcore, não há diferenças em edições, você recebe um Single Developer License, ou seja, uma licença de desenvolvedor, uma para cada licença do RAD, o mesmo vale para os demais frameworks, né? Então, esse cara aqui é o que está disponível da parte da TMS, o TMS Webcore, na última release, tá? Com todos os recursos full. Ok? Muito bem. Eu vou mostrar agora, tem aqui depois alguns links adicionais que eu vou compartilhar com vocês para uma visão mais aprofundada, que não é nosso objetivo hoje, mas eu vou passar um pouquinho rapidamente pela instalação de uma maneira acelerada dos 3 frameworks, para vocês observarem que é tudo bastante simples, e depois um pequeno exemplo de cada um deles, a gente vai observar os resultados, tá bom? Então vamos lá. Com a instalação do IntraWeb, em primeiro lugar, basicamente a gente vai executar o instalador, e aí você tem um wizard, basicamente muito no estilo do Next Finish. Eu vou somente fazer um ajuste aqui do path, quero colocá-los todos no mesmo folder para depois ficar fácil aí de nós observarmos. Vou fazer a instalação somente para o Sydney. Aí algumas opções adicionais, a licença já aplicada. Install. Vai iniciar o processo de instalação. Tem aí um download. E então a instalação em si vai ocorrer. Eu vou
acelerar isso então para concluir com vocês mais rapidamente. Uma vez instalado, vamos carregar o Delphi. Já vai observar aí o IntraWeb. E na IDE, ele está pronto para a criação do seu primeiro projeto, como a gente pode ver. Ok? Então, isso com relação à instalação do IntraWeb. Vamos então agora para o NIGI diretamente. Aí estão todos os pacotes que o NIGI permite você baixar, mas este que nós vamos instalar é o que realmente coloca os componentes na IDE, os demais estão lá na documentação, qual é a utilidade e a necessidade de cada um. Ok? Então, iniciando aqui pelo Wizard, você vai utilizar o mesmo e-mail que você utilizou durante o processo de compra, tá? E no passo seguinte aqui, ele vai nos pedir por uma senha. Essa é a senha que você cadastrou no portal. Uma vez informada a senha, ele já localiza a sua licença e então dá início ao processo de instalação. Aí está. Licença aplicada. E aí vamos continuar com a instalação. E aí segue um wizard, né? Esse wizard ele vai então baixar ou descompactar todos os pacotes. Eu vou utilizar o mesmo folder para todos os projetos, né? Para todos os frameworks. Apenas conferindo aqui se o nome está correto. Está. Então vamos em frente. Vou selecionar aqui somente a instalação no no Sydney, né, a versão atual. Então vamos desmarcar as demais versões. E aí também eu vou fazer aqui acelerar o processo. A gente vai logo para o final. Muito bem. Encerrada a instalação, tem aí o changelog, todos os detalhes e ajustes feitos na última versão, novidades. Nós vamos carregar o Delphi. E aí, no caso do NIGI, você carrega o grupo de projetos da versão da ideia que você está utilizando, como vocês podem ver. Faz inicialmente um build, então a gente vai fazer um build no grupo de projetos. E depois prosseguir com a instalação das packages Design Time, que são aí estas que a gente vai apontar na sequência. Então, feito o build, a gente vai adicionar rapidamente cada uma das packages Design Time, install, e ele vai criar todos os componentes e toda a integração na IDE. Muito bem, está pronto. Então, agora nós já temos aí o wizard para o NIGI. E isso é a instalação do NIGI, então, no 10.4 Sydney. A instalação do TMS Web Core, tão simples quanto os demais. A gente tem um setup, vamos executá-lo. A gente vai passar por um wizard, informar, aceitar a licença, informar o folder de instalação. Então ele vai fazer a extração inicial de todos os artefatos. Aí está. E aí nós vamos selecionar a instalação do WebCore no Delphi 10.4 Sydney. Ok.
E aí ele vai nos pedir pelo seu usuário e seu código de registro. Então aí a gente vai informar esse cara. A gente vai ocultar aqui os detalhes dessa licença, naturalmente. E novamente ajustar o folder de instalação. Então a gente tem os componentes agora sendo instalados e registrados na IDE. Eu adiantei aí o processo. Algumas opções do que você quer que ele faça ao final aí do processo de instalação. Ele vai abrir para você a pasta da documentação, tem um readme aí com as últimas novidades. Se nós carregarmos então agora a IDE, novamente, vamos lá. Nós já podemos ver todos os caras aí, então tá lá instalado o IntraWeb, o Unigui e o TMS. Se nós formos lá no File New, eu tenho então o wizard para a criação dos projetos baseados no TMS Webcore. Ok? Então isso com relação à instalação do TMS Webcore. Ok, vamos passar então para a IDE do 10.4, onde nós já temos os 3 frameworks devidamente instalados. E o que nós vamos fazer agora é um exemplo muito simples, o mesmo exemplo, nos 3 frameworks. A ideia disso é simplesmente apresentar, especialmente para aqueles que ainda não conhecem, qual é o fluxo de trabalho, qual é o workflow, como é que eu construo uma aplicação, como é que funcionam, por exemplo, os eventos, etc. E como é que eu testo essa aplicação. Então, a ideia aqui é mostrar basicamente como é que funciona cada um deles, né, e o resultado final que você consegue obter. Ok? Então eu vou fazer esse mesmo exemplo nos 3 e vou carregar aqui também um exemplo mais avançado de cada um deles, que são partes dos próprios demos que acompanham esses frameworks. Ok? Então vamos lá. Iniciando sempre na mesma ordem, iniciando então pelo IntraWeb, a gente vai criar aqui um novo projeto. Vamos escolher aqui IntraWeb e o wizard do IntraWeb. Você tem uma seleção de opções com relação ao tipo de projeto que você quer gerar. Então, standalone é a escolha padrão sempre para desenvolvimento, mas você tem agora também esse novo modelo baseado, também standalone, mas baseado no HTTP/SYS do Windows, que vai resultar num servidor standalone de alta performance, o SAP para IIS, ou a construção de uma biblioteca para o IntraWeb. Okay? Então a gente vai selecionar aqui o standalone, algumas opções avançadas, principalmente com relação ao gerenciamento de memória. Então, por default, ele traz o Fast Memory, mas você pode trocar entre esses gerenciadores de memória e facilmente você encontra na internet uma comparação e a diferença entre eles, né? O Scale MM ele tem um foco em aplicações servidoras, então eventualmente ele pode ser útil, especialmente na utilização de aplicações standalone. Vamos seguir aqui com o padrão. Este primeiro projeto então vai ser o IW101. Uma vez criado o template da aplicação, então nós temos tal qual qualquer projeto Delphi, né? Nós temos o arquivo de projeto, nós temos o user session, né? Onde você, nesse caso do IntraWeb, armazena os componentes que ficam sob o controle de sessão para este usuário. Você tem também o Server Controller, mas vamos direto aqui para o Form. Né? Então, no caso do IntraWeb, ele é um IW Form, tá? Um TIW Form, mas a forma de trabalho é muito similar acontece na VCL. Você tem o código Pascal, tal qual você já está acostumado, e o design. Né? E aí
uma grande quantidade de componentes aqui nas guias do IntraWeb, ok? Nós vamos fazer o uso do básico, então vamos lá, a gente vai colocar aqui um IW Edit, um IW Button, um list box, e um label, somente para ter aqui a atribuição então nesse botão aqui, por exemplo, o caption aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui um add e a gente pode formatar um label, por exemplo, incluindo aqui, colocar um bold. É claro que tudo isso é partindo do princípio da formulação mais simples possível, né? Numa aplicação real, você vai aplicar CSS, vai aplicar, por exemplo, um framework com Bootstrap. Eu vou mostrar um exemplo com o Bootstrap para vocês verem como visualmente fica interessante. Então, vamos programar um evento, tal qual você faz na VCL, aqui no botão de adicionar, ó, a gente vai referenciar, então vamos lá, o nosso IW list box 1 itens, add, e a gente vai adicionar nele o valor do nosso edit, ok? O mesmo para o label 1, o teste dele vai receber o IW edit 1. Então ele vai adicionar na lista, no listbox, e também vai atualizar o label, simplesmente para mostrar como isso funciona, com o último valor que foi adicionado. Bom, no caso do IntraWeb, tudo que você tem que fazer, no caso você está desenvolvendo standalone, né, especialmente em tempo de desenvolvimento, é executar a aplicação. Todos os frameworks, a gente vai passar por cada um, mas todos eles têm a integração com a IDE também para debug. Então você consegue debugar a aplicação lá do browser, observando os reflexos e fazendo debug diretamente na IDE. Então aqui, servidor de desenvolvimento do IntraWeb, que também pode ser usado em produção, no modo standalone. Vai carregar aqui o nosso projetinho. Vamos preencher aqui um valor qualquer. Está lá, né? Adicionando os valores no nosso listbox e também atualizando o label. Então, como é que isso está acontecendo efetivamente? Bom, o que o IntraWeb fez? O IntraWeb gerou o equivalente ao que nós fizemos lá no form, em tempo de execução, o equivalente em HTML, CSS e JavaScript. Então, se nós olharmos aqui o código-fonte da página, você vai observar que não tem carta na manga, não tem nada oculto, né? Tudo que está aqui é HTML, JavaScript e CSS que está sendo gerado dinamicamente pelo servidor do IntraWeb. Tá certo? Então essa é a dinâmica de desenvolvimento com o IntraWeb. Um servidor de desenvolvimento, tá? E mais uma vez, que ele pode ir à produção no modo standalone, e a geração dinâmica do conteúdo aí que nós estamos vendo na página, ok? Então eu vou fechar aqui e fechar esse cara. Deixa eu carregar aqui, vamos fechar esse exemplo, e aqui eu separei alguns, vou carregar esse daqui no caso do IntraWeb, tá? Então esse é um exemplo com o Bootstrap do IntraWeb. O Bootstrap é um framework construído sobre CSS, né? Inclusive esse exemplo tem um servidor de aplicação customizado, como a gente pode ver, né? Mas o que importa é, vamos executá-lo. Ele vai carregar o nosso servidor, está ouvindo no 8087, certo? Então, ali no clique ele sobe, abre a aplicação para a gente no browser. E aí você tem os próprios controles do IntraWeb, mas agora com o estilo visual do Bootstrap, né? Então a gente vê várias possibilidades de estilos que podem ser aplicados no seu projeto. Observe que
tudo tem realmente um aspecto visual muito, muito interessante. Você pode usar exatamente esses padrões visuais que nós estamos vendo aqui no seu projeto, tá? De uma maneira bastante simples. Então, aqui tem mais exemplos, ó, né? Responsivo, modal, tab control options, diálogos, né? Então, tudo isso é suportado aí, no contexto do IntraWeb com o Bootstrap, ok? Então, isso é um exemplo bastante simples, né? Mas que dá uma ideia de como funciona o desenvolvimento com o IntraWeb. Você consegue criar projetos extremamente avançados, né? Tudo aí vai de construir o layout, né? O layout sempre vai ter que uma tarefa a ser feita, não importa o que você está usando para desenvolver. Então, este é um screenshot, né? Um exemplo de um projeto IntraWeb, um dashboard IntraWeb, que se encontra inclusive lá no site da própria A2Z. Própria A2Z, e é um exemplo de um projeto real com dashboard, então vocês podem ver bastante profissional. Ok? Vamos adiante. Então, encerramos esse do IntraWeb. Nós vamos fazer agora a mesma coisa com o Unigui. A gente vai selecionar aqui o Unigui, o wizard do Unigui, mais ou menos na linha do IntraWeb. Você observa aqui que ele te dá algumas opções de como eu quero construir meu servidor, se vai ser um serviço, se vai ser standalone, se vai ser ISAP, né, ou Apache. Nós vamos de standalone, somente para demonstração. No final da construção aqui do template do projeto, né, quando o Wizard finaliza o trabalho dele, isso vai resultar em um formulário, como nós estamos vendo, né. Esse formulário, tal qual ocorre nos outros frameworks, observa, ele é um T-Uniform, então é um form do Unigui, ok? E na mesma forma, você tem aqui componentes do Unigui. Veja, as paletas de componentes do Unigui, né? Então nós vamos, por exemplo, aqui do standard, ó, nós vamos fazer um uni-edit, um uni-button, vou repetir exatamente aquela sequência, ok? Um uni-listbox, e um unilabel. Da mesma forma, formatação, tudo que você quiser fazer aqui é possível, né? E também a aplicação de estilos, no caso de temas, no caso do Unigui, porque o Unigui, como a gente comentou, ele gera código através dos componentes e do framework do Sencha. Então, ali você já tem toda uma infraestrutura de estilo e de temas prontos, né, que ele vai utilizar. Mas da mesma forma, se nós programarmos o evento aqui do botão, ó, então o que muda é o nome dos nossos componentes. Então aqui a gente vai ter um listbox, um add, né? Aqui é uni edit 1, ok? O nosso label, uni label 1, ok? Está programado, exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior, e a gente vai, tal qual, executar o projeto. Então você faz um run, ele vai compilar, e vai carregar aqui, ó, você pode observar aqui embaixo, um servidorzinho de aplicação. Esse servidorzinho de aplicação está ouvindo a aplicação na porta 8077. Aí está. Ele carregou a aplicação. Aqui ele já está usando os componentes, no caso do Sencha, então esse estilo de um form, né, que nós vemos aqui, e aí tal qual a coisa vai funcionar desta forma. Ok? Então,
o mesmo workflow, né, o mesmo fluxo, agora com o NIGI. Se nós olharmos o código-fonte, qual que é a grande diferença? Observe que ele está aqui referenciando os componentes do framework do Sencha, AXT.js, ok? E aí você tem o framework dando conta da maior parte das ações. Né? Essa é a forma que funciona aqui no caso do NIGI integrado ao Sencha. Okay? Então esse é o resultado da aplicação do NIGI integrado ao Sencha. É claro que isso, né, tal qual algo extremamente simples, deixa eu derrubar esse cara aqui, mas eu selecionei também, então vamos fechar aqui, eu selecionei aqui no caso do NIGI este projeto exemplo, que é parte também dos exemplos dele. E ele monta um menu com TreeView. Então, se a gente executar aqui, na mesma porta. Então, percebam que você consegue fazer também estilos visuais bastante interessantes, né? Como a gente está vendo. Aqui com uma espécie de um tab, control, algo assim, né? Mas todo responsivo, todo configurado. Então, esse é um exemplo já um pouco mais avançado da utilização do NIGI. Ok? Muito bem. E tal qual ocorre com o próprio IntraWeb, né, aplicando os conceitos de formatação e de CSS, os templates, você tem recursos para construir aplicações como essa, por exemplo. Este é um exemplo também real de um case de Unigui. Ok? Então, tal qual, você consegue ter esse look and feel de uma aplicação bastante interessante. E, finalmente, então vamos agora fazer o mesmo processo utilizando o TMS WebCore e aí observar como é a questão do transpiler, né, a geração do projeto através da criação do HTML e do JavaScript aí localmente, né, não gerados pelo servidor, mas sim produzidos pelo transpiler. Então, a gente vai escolher aqui no Wizard uma aplicação convencional do TMS WebCore. Da mesma forma, temos um formulário. Né? Este formulário, no caso do WebCore, ele é um T-Web-Form. Okay? E aí, em design, nós vamos utilizar os componentes que aqui estão. Então, a guia aqui do TMS Web, os componentes mais básicos. Né? A gente vai colocar um Web Edit, um Web Button, vamos um Web List Box, e um Web Label, okay, para que seja uma comparação, né, entre as mesmas possibilidades. Da mesma forma, vamos salvar esse cara aqui, aqui uma pasta WebCore 01. E, bem, se nós viermos aqui para o evento do botão, né, da mesma forma, nós podemos fazer aqui a web list box 1.items.add e aí o nosso web edit 1.text e o web label 1.text ou caption recebe web edit
.text. Ok? Vamos fazer um build. Ok, resolveu as dependências. E aí, bom, eu vou diretamente executá-lo, né? Então, tal qual você faz um run. E, como um passe de mágica, você tem a aplicação aqui no browser, né? O que é que está acontecendo aqui por trás, né? Então, da mesma forma, veja, o mesmo efeito que nós produzimos anteriormente, né? Se nós observarmos aqui código-fonte puro HTML, executando aqui um JavaScript, né? Que está numa biblioteca em um arquivo separado, né? Referenciado aqui ó, como project.js, mas a grande diferença neste modelo é que trata-se de um transpiler e não de uma aplicação servidora. Tá? Ele até carrega aqui ó, um servidorzinho, mas esse cara é um servidor web, não é o seu servidor de aplicação, é um servidor web de teste. Né? Ele está ouvindo nessa porta, então ele é um servidor HTTP, como se fosse um mini IS, um mini Apache, digamos assim. Né? Então esse cara está ouvindo aqui na porta 8080, para este projeto, né, para o Project 1, okay, que está aqui carregado. Ele faz um log aqui dos calls para o servidor. Né? Então ele é um servidor de HTTP, okay, apontando para esse diretório. Muito bem. O que é que temos nesse diretório? Então se eu olhar aqui, ó, show open output path, o output path aqui, ele é o lugar onde o resultado do transpiler, então quando você está no nativo, você compila, gera lá um executável. Aqui da mesma forma, ele criou uma pasta debug e o resultado do transpiler foi gerado aqui. Então você tem aqui ó, o JavaScript, você tem o HTML do Project 1, você tem a Unity 1, que é aquele formulário. Se nós olharmos, puro HTML, é só um template nesse caso, né? Mas todo o código, tudo que está acontecendo aí em termos de ações de execução, está aqui em JavaScript nesse cara. Então, o transpiler gerou esse cara no momento aí da execução do projeto. Ok? Então, essa é a diferença. Né? Digamos que, é claro, que se é um projeto real que você vai consumir dados de um servidor, então você vai construir a camada server com qualquer infraestrutura de back-end, RAD server, REST, o próprio servidor da TMS, enfim, qualquer infraestrutura de back-end que você escolha, né? E esta aplicação, este JavaScript, vai fazer chamadas a essa infraestrutura. Mas o que é diferente? O diferente é que o seu projeto está todo aqui. Então, o deploy desta aplicação é copiar esta pasta e colocar numa pasta virtual de um servidor web. Né? E esse JavaScript está funcionando. Não tem um servidor de aplicação gerando ele em tempo de execução. Essa é a principal diferença que eu queria ressaltar. Ok? Então vamos fechar esse cara. E para o TMS, eu selecionei aqui um terceiro exemplo. Esse é um exemplo da utilização de um grid do jQuery dentro do TMS, porque quando você gera a aplicação, né, o JavaScript, eu posso incorporar frameworks N, né, no meu projeto. Então esse cara aqui produz, é um exemplo da utilização do jQuery, dos componentes do jQuery integrados ao TMS Web Core. Né? Então ele está carregando. Aí está. São componentes do jQuery, né, integrados ao TMS Web Core. Então isso é um exemplo do tipo de saída, né, que você pode gerar, do tipo de resultado que você pode gerar utilizando um framework JavaScript para renderizar o seu projeto. Ok? E tal qual, né, você consegue construções de projetos com aspecto extremamente profissional, e aí aplicando estilos, aplicando frameworks CSS, o próprio Bootstrap e etc. Ou seja, o mesmo nível de recurso entre eles. Ok?
Aqui nós temos uma lista de recursos adicionais para aqueles que querem se aprofundar em cada um desses frameworks, ou em todos eventualmente. Novamente, meu e-mail para contato, e eu espero vocês em alguns segundos na sessão de perguntas e respostas. Meu muito obrigado pela presença e vamos então ao vivo.